Pronto. Então, agora, como eu falei, vamos conversar um pouco sobre essas ideias de taxa de variação média e taxa de variação instantânea. E aí, assim, tem essa discussão. Eu defendo, né, que elas deveriam ter muito mais evidentes. Temos um novo aluno aí no colo do Rodrigo. Aluno ou aluna? Aluna, respeite o gênero. Tá. Como ela chama? Diadorim. Ah, muito bom, gostei. A gente não sabia se, quando a gente adotou, se era macho ou fêmea. E Aham, aí, Diadorim, na história do Grande sim, Sertão, que ele tem essa, sim, essa essa, essa, questão. essa mística. É, legal. E aí a gente deixou Diadorim mesmo. Uhum, Gente, lindo. eu continuo acompanhando, mas agora do carro, então vocês não vão me ver interagir muito, tá? Tá legal. Tá bom, cuidado aí, velho. Então, vamos lá. Essas ideias de variação média e variação instantânea, né, que eu defendo, né? A derivada, na verdade, é a taxa de variação instantânea, beleza? E, e que eu defendo que elas deveriam aparecer muito mais explicitamente no cálculo, mas eu defendo também que a ideia de falar de funções com base na ideia de taxa de variação média deveria também ser mais presente no ensino médio, certo? Não só pensando no ensino médio como uma preparação para o cálculo, que eu acho que isso meio bobo, tá? Que é assim, mas para uma ideia uma coisa da formação das pessoas de forma geral, né? Porque essa ideia É um pouco de daquela ideia de subserviência do ensino básico para o ensino exato, superior, né? exatamente. E a ideia que as pessoas de matemática operam que assim, que ciências exatas é mais importante do que as outras, né? Então que a matemática do ensino médio tem que ser orientada para quem vai fazer uma carreira de exatas, enfim. Não é por isso, tá, que eu estou falando. É porque eu acho que a ideia de variação, quando você discute função, a ideia de variação é mais interessante e mais importante do que ficar aquela taxonomia, né? Que muitas vezes o ensino de função se reduz a esse negócio, né? Função trigonométrica, não sei o quê. Então, a ideia de variação, eu defendo que ela também, variação média, né? Taxa de variação média, ela deveria ser mais presente. Eu acho que é bacana falar das funções a partir do seu comportamento de variação, beleza? Eu quero já dar um exemplo disso daqui a pouco, mas o que eu quero dizer com isso? Em vez de você falar é, função afim é aquela que é y igual a x mais b, né? É falar função afim é aquela que tem taxa de variação média constante. E aí a gente chega na fórmula do ax mais b. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Né? Enfim. Com física também, justamente. Isso aí. E não só com física, né? Mas com outras coisas onde se usa função, né? Porque outros campos, né? Assim, porque essa ideia de variação é para isso que existe função, né? Basicamente, né? Você tem uma coisa variando em função da outra. Beleza? Então você quer estudar como a variável dependente, que é a função, varia em função da variável independente. Beleza? Certo? Mas aí fica uma coisa burocrática, chata, algébrica, enfim. Beleza, pessoal? Então, é um pouco isso. Tranquilo? Então, acho que são ideias muito importantes de aparecer no cálculo. E aí, vamos lá. Bom, qual é a questão, né, quando a gente está falando disso? Eu coloquei aí uma função de D contida em RR, né, uma função real de variável real, né? Beleza, pessoal? Quando a gente fala função real, né, em geral a gente quer dizer que o contradomínio é R. É uma função que assume valores reais. E de variável real é que a variável independente é um número real, né? Então, uma função de R em R. Beleza? Então, a variação é esse ΔX. Tranquilo? Beleza? Que em geral, muita gente representa por essa letra H, né? Assim, mas enfim. Qual é a questão que a gente quer estudar quando a gente fala de variação e de taxa de variação? Taxa de variação, né? É a taxa das variações, né? Tipo assim, é quanto, né? Aquela ideia justamente de divisão que a gente estava falando há pouco, né?
quanto uma grandeza varia em relação à outra. Beleza? Então, quando a gente está pensando na ideia de taxa de variação, basicamente o que a gente quer estudar é a gente dar um acréscimo na variável independente, que é um ΔX, digamos assim, né? Beleza? Então, a gente faz a variável independente variar, tranquilo? Beleza? Dá um peteleco nela, dá um acréscimo, e a gente quer estudar comparativamente qual é o que isso provoca na variável dependente, beleza? Então, associada a uma variação na variável independente, você tem uma variação na variável dependente, que aí vai ser o ΔY, beleza? E você quer ver como a variação da variável dependente, que é a função, se comporta em relação à variação da variável independente, que é o x, digamos assim. Beleza? Então a questão é essa. Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Sim, Então sim. esse é o... Oi, fala. Alguém falou alguma coisa? Não, eu só falei que tá de boa. Ah, beleza. Então esse aí é o ΔY, né? Beleza? Que você tem, né? Você tem um x0, digamos assim, aí você tem um ΔX, você vai ter um x1, que é o x0 mais ΔX. Associado a isso, você vai ter um ΔY, que é o f de x1 menos o f de x0. Beleza, pessoal? Bom, e a taxa de variação média, né, é a razão entre essas coisas, certo? Que é isso aí. E justamente o limite disso, né, quando você faz o h tender a zero, né, o ΔX tender a zero, a gente vai ter a taxa de variação instantânea, que é a derivada, tá? Então, por isso que a definição de derivada é o limite desse negócio aí, quando ΔX tende a zero. Beleza, pessoal? Certo? Ou seja, a taxa de variação média expressa o quanto e como a função varia em relação à variação da variável, né? No caso, a variação da variável independente. Tranquilo? Aí o jeito de falar parece um pouco não muito bonito, né? Mas é assim mesmo, né? A variação da variável. É isso mesmo, beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Certo. Bom, então, por que eu botei ali o quanto e como, certo? Porque quando eu falo o quanto, eu estou pensando assim, mais quantitativamente, no sentido, eu dei uma variação ΔX igual a 1, aí a outra variou 2, beleza? Mas eu quero ir além disso, eu quero ter uma discussão não só quantitativa, mas qualitativa, porque eu quero dizer como uma variável varia em função da outra, tranquilo? Como é aí que a gente vai entrar no cálculo, tá? Porque como se comporta a variação de f em relação à variação de x. Ou seja, pode ser linear, pode ser quadrática, pode ser exponencial, né? Qual é o comportamento qualitativo? Beleza, pessoal? Tá de boa até agora? Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Todos estão confortáveis? Quando eu pergunto isso, é uma coisa meio aperte os cintos, tá? Que a gente vai dar uma viajada. Enfim, mas aí agora eu quero mostrar um GeoGebra, tá? Para exemplificar. Cadê? Ah, tá aqui. Para exemplificar o que eu estou falando. Nesse GeoGebra que eu vou mostrar agora, a ideia dele é um pouco aquilo que eu falei, tá? Eu acho que no ensino médio, né, essa ideia deveria ser mais presente, é aquilo, né? Em vez de falar função afim é aquela que é y igual a x mais b, é falar função afim é aquela que tem taxa de variação média constante, tá?
E aí a gente chega, com base nisso, a gente deduz que a fórmula da função será ax mais b. Beleza? Tranquilo? Então, esses GeoGebras, eu coloquei um exemplo... Você pode repetir essa parte que eu falhou para mim? Eu só peguei o É final assim, quando a gente deduz de onde. Função afim é aquela que a taxa de variação média é constante, ou seja, ΔY, ΔX igual a A. Beleza? E aí tendo isso, é só você substituir, que aí você chega naquela fórmula, concorda? Se ΔY sobre... Aí é só uma conta, tá beleza? Se ΔY sobre ΔX é uma constante A, então eu vou ter y menos y0 sobre x menos x0 igual a A e eu chego naquela fórmula. Tranquilo, pessoal, que eu estou falando? Beleza? Mas o que eu estou defendendo, assim, como uma coisa interessante, aí eu quero ver a opinião de vocês sobre como fazer isso no ensino médio, é assim, em vez de chegar e apresentar a função afim como essa fórmula, beleza? É apresentar situações que têm uma taxa de variação média constante. Primeiro, entendeu? Beleza? E aí é o GeoGebra que eu vou mostrar. Tranquilo, pessoal? Certo? Tá, então vou mostrar esse GeoGebra. Esse GeoGebra aqui não vou falar que é para usar no ensino médio não, tá? Mas é só para vocês, enfim, entenderem o que eu estou falando. Certo? Além, táxi. Então, é isso. Situações, beleza? Que o Marcos está falando aí. Tem várias situações onde isso acontece. O que quer dizer taxa de variação média constante? Veja bem. Antes de projetar, tô fazendo um suspense, que esse GeoGebra não é de propósito não, tá? O que quer dizer taxa de variação média constante? Quer dizer que cada acréscimo na variável x corresponde ao mesmo acréscimo na variável y, independente do valor de x. É isso que faz o gráfico ser uma reta. Tá legal? Deixa eu projetar aqui. Marcos está sem microfone, né? No EF costumam, porque aí eles mesmos podem organizar os valores em tabela, exatamente. Tabela é muito bom para isso, tá? Porque na tabela a gente vai ver. Tipo assim, isso, que quando o x passa de 1 para 2, de 2 para 3, ou seja, cada salto na variável x vai corresponder ao mesmo salto na variável y. Beleza? Tranquilo? Tipo assim, vamos dizer, uma função que tem inclinação 2. Tranquilo? A inclinação constante igual a 2. Tranquilo? Então, sempre que eu acrescento uma unidade na variável x, eu vou acrescentar 2 unidades na variável y. Concordam com isso? Beleza? Tranquilo? Se for uma função quadrática, não. Se for uma função quadrática, depende do valor de x. Beleza? Tranquilo? Pega uma função quadrática agora. Se eu acrescentar uma unidade na variável x para x igual a 2, beleza? Eu vou ter um acréscimo na variável y. Se eu acrescentar a mesma uma unidade na variável x para x igual a 5, eu vou ter outro acréscimo na variável y. Então, por isso que a taxa de variação média não é constante. Tranquilo? Beleza? Quando a taxa de variação média é constante, para cada ΔX, eu vou ter sempre o mesmo ΔY. Ou seja, o ΔY não depende do valor de x. Ele só depende do ΔX. Tá fazendo sentido, pessoal, isso? Só estou vendo o Rodrigo acenar positivamente. Mais alguém? Tá certo. Eu Thiago? estava até pensando, quando vocês estavam falando em relação à fração, aí dá para você visualizar bem delta de y sobre delta de x, que geralmente fala de velocidade média. Exatamente. E aí a Larissa que falou agora, né? Isso relaciona com física. Tá? Beleza, pessoal? Então esse GeoGebra é um exemplo disso que eu fiz, tá?
Esse GeoGebra está lá no Google Classroom. Inclusive, eu tenho que dar uma garibada nele, que esteticamente ele está meio feio, mas tudo bem. Mas, assim, como eu falei, o Marcos falou esse exemplo do táxi, enfim. E tem outros exemplos de situações que você pode colocar isso. Tá legal? Certo? Então, esse exemplo aí nem acho que é adequado para o ensino médio, não, tá? Mas é só como geometricamente eu quero ilustrar o que eu estou falando. Mariânica, Professor, fala. depois, se puder, eu queria até transmitir a tela aqui, porque tinha sobre uma questão que eu tive que estudar para poder apresentar, que fala justamente sobre variação média. Ah, claro. Depois, Com certeza. Porque foi na época de pandemia, aí eu tenho tudo arquivado, porque eu tive que estudar, então... Com certeza. Pode sim, só mostrar esses GeoGebras aqui. Aí você mostra isso. Mariane, quer falar? Não, falei que por mensagem que é uma coisa, o exemplo que você deu do fixar, né, aquela constante, eu tento usar com bala, que é o que eles compram todo dia. Então, se a bala custa 10 centavos, e aí quantas balas você vai comprar? Se eu compro uma bala, custa Y. Se eu compro duas, custa... Óbvio que não está na variável contínua, né? Está na discreta. Não tem problema. Ainda assim, dá uma ideia de algo crescendo e até proporcionalidade para eles, né? Dá para inserir esse exemplo em vários conteúdos aí na matemática. Regra de 3, proporcionalidade, um monte de coisa. Então, veja bem, importante isso que a Mariane falou, tá? Quando a gente vai falar quando a gente chegar no cálculo, né, a gente está falando da variável contínua, tá? Mas para introduzir a ideia de variação, não tem problema nenhum a variável ser discreta, beleza? Tudo que é importante destacar é isso, né? Quando eu dou um acréscimo em x, o que acontece com y? Então, para isso, não tem problema nenhum. Acho que até esse exemplo é super legal, tá? Enfim, tem muitos exemplos que a gente pode pensar, beleza? Então é isso, não tem problema nenhum ser discreto, né? Muito pelo contrário, o que a gente estava falando, a gente usa pouco coisas discretas. E muitas vezes, quando dá assim, PA e PG, PA e PG é uma função, né? E fica desconectado, enfim. Beleza? Na verdade é PA, que eu estou falando aqui é de PA. Isso que a Mariane falou é PA, né? Enfim. Mas vamos lá. Isso. Calma. Então, nesse exemplo aí, como eu tô falando, não acho que é um exemplo bom para o ensino médio, não, tá? Assim, depois vocês vão dizer, mas é só porque geometricamente eu quero ilustrar o que eu estou falando, beleza? E, tipo assim, dá para construir uma tela de GeoGebra com essas outras situações que estão falando, de alguma forma. Nesse exemplo aí, o que eu estou trabalhando? A ideia aqui, a função que eu estou trabalhando é o seguinte, a variável, aqui eu tenho esse retângulo, né? Então eu estou falando área em função do lado. Essa é a função que eu estou trabalhando aí, tá? Só que é o seguinte, um lado está fixo e outro está variando. Tranquilo? Então, Ai, calma. Então, o lado que está variando é esse lado horizontal. O lado AD, tá? Eu estou considerando ele fixo. Beleza? Certo? Então, a variável, o eixo horizontal é esse lado do retângulo aí, AX. Concorda? E o eixo vertical é a área do retângulo, que eu estou marcando em azul ali, tá tranquilo? Beleza? Então, no eixo vertical tem a área do retângulo, no eixo horizontal é o lado. É isso que eu estou falando. E aí já entra naquilo que a gente estava falando antes do intervalo, né? Que a gente tem... Nem faz sentido muito a ideia de inclinação, porque você tem grandezas de natureza diferente. Então, na verdade, essa escala 1 para 1 é artificial. Eu estou botando uma unidade, uma unidade é comprimento, outra unidade é área, mas enfim. Beleza? Enfim, mas aí, bom, o que eu quero dizer? Aí, o ΔX, vamos olhar para o desenho do retângulo primeiro, tranquilo? O ΔX é esse X1, X2 aqui, todo mundo está vendo? Beleza? O ΔY é essa áreazinha em rosa, beleza? Tranquilo? Porque seria o F de X2 menos o F de X1.
o F é o quê? É a área do retângulo. Então, o F de x2 seria esse retângulo todo, A, x2, y2D, concorda? Beleza? E o F de x1 seria A, x1, y1D. Beleza? Então, o delta y, né, o delta y que eu estou usando, o delta f, né, o delta s, seria esse retângulozinho rosa. Alguma dúvida? Certo? Beleza? Então, o que eu vou fazer? Aí eu vou mexer aqui. Bom, e aí eu tenho esse triangulinho que está desenhado aqui do lado, que tem esse P1, P2 aí, beleza? Esse triangulinho aí é o que vai desenhar o gráfico, tá? Porque aí eu tenho, nesse triangulinho eu tenho delta x na horizontal e delta y na vertical. Delta y não, delta s. Beleza, pessoal? Alguém se perdeu? Certo? Tá? Esse triangulinho aí são as variáveis, é o x e o f de x, tá? Certo? Por quê? Porque esse triangulinho que dá a variação. Certo? Que eu tenho delta y sobre delta x, que vai ser a inclinação, vai ser a tangente daquele ângulo ali. Beleza, pessoal? Certo? Pronto, então vamos lá. Aí qual é a ideia? A ideia é mexer aqui, porque aí eu vou ver. Na verdade, tinha até um controle deslizante que eu poderia mudar o valor de ΔX, mas para cada ΔX fixo, isso não muda o ΔY. Estão vendo aqui? Eu posso mudar o valor de x, tranquilo? Certo? Que isso não muda o ΔY. Tá beleza? Então, a ideia aqui é perceber o seguinte, que esse comportamento de variação, que eu tenho ΔY constante em relação a ΔX, ele implica no gráfico ser uma reta. Concorda? Porque aí eu olho para aquele triangulinho ali do lado. Porque para cada cateto horizontal, eu vou ter sempre o mesmo cateto vertical. Tá beleza, pessoal? Fez sentido? Tá? E aí isso não muda a inclinação. E aí eu posso agora mostrar que eu desenhei aqui esse, aí é o gráfico, tá? Esse gráfico que eu usei a ferramenta de lugar geométrico do GeoGebra, tranquilo? Mas a ideia é, antes de mostrar o gráfico, você mostrar que como eu tenho, para cada ΔX eu tenho o mesmo ΔY, isso vai fazer com que o gráfico seja uma reta, porque eu vou ter o mesmo ângulo em todos os lugares. Fez sentido? Ah, fez. Quando mostrou o gráfico, ficou mais claro ainda. Então, mas a ideia é o gráfico vir no final, tá? Mas, veja bem, essa discussão que eu estou fazendo aqui, ela pode ser feita com os exemplos que o Marcos e a Mariane deram. E aí eu não estou colocando a tabela aqui, mas a tabela é bem legal também nesse momento, tá? Porque na tabela eu posso botar, tipo assim, numa coluna eu posso 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Aí na outra coluna eu vou ter os valores correspondentes, vou ver que as diferenças serão constantes. Beleza, pessoal? Certo? Bom, agora deixa eu mostrar outro aqui, já vou passar a palavra para o Thiago, tá? Ô, professor, só uma questãozinha. Por que está em formato de um retângulo assim? Está falando Não, esse da retângulo, eu vou mostrar outro exemplo, acho que vai ficar mais claro. Esse retângulo é um exemplo aleatório que eu botei, tá? Porque eu queria uma situação que tivesse taxa de variação constante, entendeu? Uhum. Aí eu escolhi o retângulo. Deixa eu botar o outro aqui, que aí eu acho que vai ficar mais claro, tá? Espera aí. Calma aí, cadê? Pronto, calma. Só um minuto, tá aqui. Pronto. Agora eu tenho outro problema, beleza? Certo? Então, repara, Thiago, aquele retângulo, eu escolhi aquela situação sabendo que ela vai ter uma taxa de variação constante, tá? Agora, eu escolhi, então aquele retângulo ele é escolhido de propósito com esse fim, entendeu? Entendeu, Thiago? Agora, aqui eu tenho outro. Esse aqui é um que tem a taxa de variação não é constante, tá certo?
Beleza? Então, qual é esse problema aí? Calma, cadê? Esse problema aí é o seguinte. Agora, a variável é o lado horizontal desse triângulo retângulo, beleza? E a função é a área do triângulo retângulo, beleza? Tranquilo? Então, a área é aquilo que está em azul, a função é aquilo que está em azul. Então, de forma semelhante ao anterior, eu tenho no eixo horizontal, eu tenho o valor do lado, e no eixo vertical eu tenho o valor da área. Tá certo? Beleza? Beleza. Então, a função é a área do retângulo, do triângulo, desculpe, concorda? Então, se eu escolher um ΔX, eu vou ter ali aquele x1, x2, que até também pronto. Eu vou ter aquele x1, x2, que é o ΔX, concorda? Beleza? Então, o ΔS correspondente é a diferença entre a área do triângulo maior e do triângulo menor, concorda? Então, é a área do trapézio. Aquele trapézio rosa que forma ali, beleza? Certo? Certo. Então, repara, Thiago, os exemplos foram escolhidos para ter isso. No anterior, eu tinha um com taxa de variação constante. Agora eu tenho um que a taxa de variação não vai ser constante, tá? Certo? Certo. Então, repara. Agora, o que vai acontecer? Quando eu mexer o X, repara que o delta S não vai ser sempre o mesmo. Tranquilo? E eu consigo visualizar isso na construção geométrica, olha só. Certo? E também no triangulinho que está aqui ao lado. Concordam? Porque, diferente do exemplo anterior, se você olhar para esse triangulinho P1, P2 aqui, no exemplo anterior, para o mesmo cateto, horizontal, eu tinha sempre o mesmo cateto vertical. Agora não. Para o mesmo cateto vertical, eu tenho catetos, para o mesmo cateto horizontal, desculpe, eu tenho catetos verticais diferentes. Repara só, estão vendo ali? Certo? Então, nesse triangulinho P1, P2, o cateto horizontal é o valor do lado do triângulo. E o cateto vertical é o valor do lado, não, do delta S, né? E o cateto horizontal é o valor dessa áreazinha em rosa. Tranquilo? Tá? Então, aqui eu não tenho mais um ΔS constante. Tá? Para o mesmo valor de ΔX, eu tenho valores de ΔS diferentes. Conforme eu vou aumentando X, o ΔS também vai aumentando. Beleza? Certo? Então, nesse caso, o gráfico não é mais uma reta. Tá legal? Isso entorta o gráfico. Repara, porque eu estou deslizando sempre o mesmo cateto horizontal e eu estou aumentando o cateto vertical. Tá? Então, uma taxa de variação não constante produz um gráfico que não é uma reta. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fez sentido isso? Aí, por exemplo, o lado do triângulo P1Q seria correspondente ao lado AX, O AX1? lado do triângulo P1Q, isso é um Q, né? O lado do triângulo P1Q seria correspondente ao AX1 aqui, entendeu? Uhum. Não, desculpe. AX1 não, X1, X2. X1, X2. Isso. E o lado do triângulo P2Q seria a área, essa área em rosa aqui, X1, X2, E2, E1. Entendeu, Thiago? Sim. Beleza, pessoal? Todo mundo, entendeu? Certo? Tranquilo? Então, o que eu estou querendo dizer com esses exemplos? Como eu falei, eu acho que isso aqui não é para educação básica, tá?
Mas aí seria a ideia para vocês pensarem como trabalhar com isso na educação básica. Vocês já deram exemplos que dá para trabalhar. Fala, Thiago. Não, eu só dei uma respirada forte. Mas qual é a ideia que eu estou querendo discutir aqui? Uma taxa de variação constante faz com que o gráfico é uma reta. Porque cada acréscimo que eu der na horizontal, eu vou ter o mesmo acréscimo na vertical. Uma taxa de variação que não é constante entorta o gráfico. Porque para uma mesma taxa, para um mesmo acréscimo na horizontal, eu vou ter acréscimos diferentes na vertical. Certo? Na horizontal, na vertical, obviamente, falando variável dependente, variável independente. Eliane. Fiquem tranquilos, eu parei o carro, porque eu achei um momento importante. Eu estou vendo uma nuvem preta aqui na minha frente, Eita. Vou pegar uma chuva do caramba, então não sei se eu vou continuar acessando. Eu queria chamar a atenção para 2 pontos que eu acho essenciais a gente, talvez até alimentar discussões futuras. Primeiro, isso que o Vitor está fazendo, a gente discute teoricamente nas práticas de ensino. Tem teorias, tem autores que discutem, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de teoria dos registros de representação semiótica. Vitor, com certeza. A importância de, para cada conceito que eu vou discutir, cada coisa que eu vou trabalhar, eu mostrar para o meu aluno, eu ajudar o meu aluno a transitar de um registro para o outro. Isso que o Vitor está fazendo, de mostrar ali o gráfico, mas, ao mesmo tempo, a variação na figura, né, a variação da área em função da variação do X. Isso, se a gente não fizer em sala de aula, o aluno jamais vai compreender. E aí eu fui percebendo, né, mesmo sem olhar a tela aqui, pelos diálogos, o quanto dá um nó na cabeça da gente. Por quê? Porque vai mexendo com várias coisas ao mesmo tempo, vários registros ao mesmo tempo, e a gente pode até se questionar, mas será que não vai ficar mais difícil para o aluno acompanhar? Pode até ficar no começo, mas depois que ele sacar que ele tem que entender as coisas que estão relacionadas, ninguém mais dá aula tradicional de matemática para ele, porque ele não vai aceitar mais, né? E o outro ponto que eu ia falar, eu via todo tempo, né, o Vitor falando, olha, não sei se é adequado para a educação básica. Eu me lembrei, Vitor, logo que eu comecei a dar aula, década de 90 ainda, a gente usava no estado de São Paulo uma proposta que era um caderno vermelhinho. E eu nem conhecia, mas alguns anos depois, eu vim a conhecer uma antiga proposta que era do ensino médio, que era um caderno de capa verde, que tinha esse tipo de proposta, de você olhar a variação da figura, o que isso tem a ver com o gráfico. Nossa, fiquei assim, a cabeça a 1000 por hora, né? O quanto a gente poderia pensar um material interativo com base nessas ideias e, às vezes, até aproveitando essa proposta que já existia, lógico, adaptando a outras coisas que a gente pode ver hoje, a questão do pensamento computacional, né? O quanto é importante. Mas, assim, nossa, gente, quanta coisa nessa discussão que eu não pude olhar direito, mas só de ouvido aqui. Fiquei muito legal, muito maravilhada. Muito bom. Eu ainda vou mostrar mais um de Ogeva, tá? Que aí vai ser mais legal também, eu acho. Mas, enfim. Que legal, Eliane. Mas então, só para rapidinho, Thiago. Só pra... daqui, porque eu tô com medo da chuva. Tá. Então, acho que concordo com tudo que a Eliane falou, mas reparem, a ideia que eu estou querendo trazer aqui não é o exemplo, tá? O exemplo pode ser outro. A ideia que eu estou querendo dizer aqui é essa ideia que não é explorada na educação básica, tá? Que é a ideia, taxa de variação taxa de variação média constante produz um gráfico que é uma reta. Taxa de variação média não constante produz um gráfico que não é uma reta, porque eu vou ter esses catetos verticais diferentes. Beleza? Eu acho que essa ideia eu acho que é mais legal, é mais relevante você falar de funções, falar sobre isso, do que dar aquela classificação. Função do primeiro grau, função do segundo grau, não sei o quê. Isso vem depois.
Beleza? Por quê? Porque isso, de fato, emerge disso. Entendeu? Porque senão, para que serve essa classificação? Para que essa classificação é relevante? Beleza? Porque tem a ver com comportamentos de variação diferentes. Beleza? Tranquilo? E aí, isso de fato, repara que eu estou encaminhando para o conceito derivado. Daqui a pouco vai ficar mais explícito isso, tá? Eu estou encaminhando para o conceito derivado, mas não é por isso que eu estou defendendo. Isso é bom para quem vai fazer cálculo. Mas não é por isso que eu estou defendendo. Estou defendendo porque eu acho isso relevante para o próprio conceito de função. Beleza? Tiago. No caso, o exemplo anterior que você pegou do retângulo, o QP de 2 também era a área do retângulo rosa, e o P1 que Sim. era X1, X2? Exatamente. Tá? Ó, esse só falar que essas telas estão lá no Google Class, tá? Vocês podem, inclusive, abrir aí e ir acompanhando, tá? Quem quiser, beleza? É isso, Tiago. Então, o retângulo, no exemplo anterior, o retângulo rosa, quando eu arrastava o valor de x, ele tinha sempre a mesma área, concorda? Uhum. Aqui, esse rosa aí, quando eu arrasto o valor de x, ele não tem sempre a mesma área. Sim. Entendeu? A questão é essa. E agora eu vou mostrar um terceiro ainda. Beleza, Tiago? Beleza. Eu estava pensando que no caso do retângulo, você estava pegando o X1, X2 e era o Y1 e o Y2, se eu não me engano. Mas no caso o P2, que é de 2, seria a área do retângulo. Isso. E o que levou você a pegar esses exemplos, professor? Do retângulo e do... Então, não sei, não lembro, meio aleatoriamente. Eu queria um exemplo, é aquilo. Eu queria um exemplo que tivesse taxa constante e taxa não constante. Aí me ocorreram esses exemplos. Não sei se são bons, assim, entendeu? Foi a primeira coisa que me ocorreu, é só por isso. Não, porque justamente era isso, porque nunca me veio à minha cabeça esses exemplos quando penso, né? Então, mas tem outros exemplos, tá? Não precisa ser. Entendeu? Mas assim, não sei, porque eu fui, sei lá. Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, mas é isso que eu quero destacar, não é o exemplo, tá beleza? O exemplo tem um papel secundário. Vou botar um terceiro aqui, tá? Que aí vai ser mais legal ainda para completar a discussão. Só um minuto. Rapidinho. Abrir aqui. Calma. Pronto. Então, esse aí agora é... Então, esse aí agora eu tenho... Oi, Bruno. Veja bem, calma. Cadê o negócio? Então, nesse aí agora eu tenho a variável independente, né? É aquele segmento BX, tranquilo? E a função é a área do trapézio que está desenhado em azul. Tranquilo, pessoal? Certo? O quê? Repete? A variável independente é o lado horizontal daquele trapézio. É aquele segmento B. Calma, deixa eu ver se é isso mesmo, que eu não estou enxergando aqui. Isso, é aquele segmento X1B. Beleza, Thiago? Tranquilo? Então, essa é a variável independente. A função é a área do trapézio agora, que está em azul. Tranquilo? Tranquilo. Certo? Então, eu estou fazendo a área do trapézio em relação àquele lado que está na posição horizontal ali. Que, em geral, seria a altura do trapézio, né? Eu poderia ter desenhado isso, mas enfim. Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Então, o delta x... Calma. O delta x seria esse x1, x2. Beleza aqui? Tranquilo? E o delta S
seria essa, de novo, essa área em rosa aqui, novamente. Tá beleza? Tranquilo? Tá? E aí, esse triângulo P1, P2, Q aqui, a mesma coisa que eu estava falando com o Thiago agora. Na horizontal, eu tenho sempre o delta X e na vertical o delta S, concorda? Beleza? Então, igual o exemplo anterior, os exemplos anteriores. Na horizontal eu tenho x1 menos x2 e na vertical eu tenho a área em rosa. Beleza, Thiago? Beleza. Não era a área azul? Não, na vertical é a área em rosa. Aham. Repara, a área azul é a função. A área em rosa é a variação da função. Entendeu? Aham. Porque eu tenho, olha só, eu tenho dois valores de x, concorda? x1 e x2. Beleza? Uhum. Certo? Certo. F de x1, peraí. F de x1 é a área daquele trapézio x1, B, C, Z1. Tá beleza? Uhum. Certo? Aí eu tenho x2. F de x2 é a área daquele outro trapézio x2, B, C, Z2. Acompanhou? Sim. Beleza? Aí eu tenho f de x2 menos f de x1. O que é f de x2 menos f de x1? É a área em rosa. Entendeu? Sim. Certo? Beleza? Assim. Então, veja bem. Aquele segmento entre x1 e x2 é o acréscimo no lado. A área em rosa é o acréscimo na área. Então, eu passo do trapézio menor para o trapézio maior. Tranquilo? Aí eu vou acrescentar uma área. A área que está sendo acrescentada é aquela em rosa. Tá legal, pessoal? Mais alguém está em dúvida nisso? Tiago, tá de boa? Deu para... Porque Sim. confunde mesmo, tá? Aí o X1 e X1B seria. Enquanto que a área do azul é a função, não é? E X1, XB seria. X1B é o comprimento do lado. Uhum. E X2B é o comprimento do outro lado também. Porque, beleza? Tudo bem. Porque você tem uma função. Então, para cada valor de x1, eu vou ter uma área diferente. Tranquilo? Então, para cada valor de x, né? Para cada valor do lado. Então, aquele ponto x1 está associado, né? Corresponde à área daquele trapézio, que eu não enxergo as letras, que é x1, B, C, Z1. Tá legal? O x2 corresponde à área. Eu tenho que realmente melhorar esse GeoGebra. Corresponde à área x2, B, C, Z2. Tá legal? Beleza? Beleza. Certo? Então, o que eu estou olhando é o delta S. Tá beleza? Certo? Que é uma área menos a diferença entre duas áreas. Então, isso é aquilo ali em rosa. Certo, Thiago? Certo. Certo, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa? Tá de boa? Certo? Então, agora, vamos variar o lado X, tá? Então, repara, de novo, o rosa é o delta S. Tá legal? Certo? Então, agora vamos variar o lado X. Quando a gente variar o lado X, eu vou ter que o delta S está variando também. Concorda? Então, diferente do primeiro exemplo, o que tinha do primeiro exemplo do retângulo? No primeiro exemplo, o delta S, o delta S é sempre a área em rosa. O delta S não variava. Tá legal? E agora, nesse exemplo aí, o delta S varia. Tanto nesse exemplo como no anterior. Tá beleza?
a diferença desse exemplo para o anterior? No exemplo anterior, quando eu aumentava o valor do lado, o ΔS também aumentava, concordam? Beleza? Agora, quando eu aumento o valor do lado, o ΔS diminui. Perceberam? Repara só. Quando eu tenho um lado pequeno, o lado que eu estou falando é o lado x1b, concorda? Quando eu tenho um lado pequeno, eu tenho esse valor de ΔS aqui, que é a área em rosa. Quando eu aumento o valor de x, ó, a área em rosa diminui. Concordam? Beleza? Beleza. O que isso provoca no gráfico? Isso aqui. Certo? Por quê? Porque quando eu estou aumentando x, certo? O cateto vertical desse triangulinho aqui está variando, mas está variando diminuindo. Estão vendo lá ele diminuindo? Beleza? Lembrando que o cateto vertical P2Q é a área em rosa. Certo? Então, isso faz com que o gráfico fique assim. Então, já estamos falando de derivada segunda aqui. Certo? Então, no exemplo anterior, eu tinha no primeiro exemplo, eu tinha taxa de variação constante. Tá legal? Isso produz um gráfico que é uma reta. Tranquilo? Porque no triangulinho P1Q, P2, eu tenho cateto horizontal sempre do mesmo comprimento. Tá legal? No segundo exemplo, eu tenho taxa de variação que decresce. Aliás, desculpa, que cresce. Tá? Então, eu vou ter que, quando eu aumento o valor de x, o cateto vertical, ele aumenta. Isso entorta o gráfico para cima. Tá legal? Então, eu tenho o gráfico com cavidade voltada para cima. Tranquilo? Nesse exemplo aí, eu tenho, quando eu aumento o x, eu estou diminuindo o cateto vertical. Então, isso está fazendo isso no gráfico. Isso entorta o gráfico para baixo. Então, eu tenho um gráfico com cavidade voltada para baixo. E aí, quem quer falar? Agora eu preciso que alguém fale. Que sensação, o que vocês estão pensando? Fala aí, gente. Professor, sinceramente, muito bom, sinceramente. Eu nunca tinha pensado nisso. Como eu falei, como você pegou esse exemplo? Porque não sei se teria outro exemplo melhor ou pior, mas caraca, eu nunca ia pensar nisso. Ah, que bom, legal. Mas é isso, esses exemplos aí é isso. Eu procurei os exemplos com essas características, tá? Um constante, outro virado para baixo, outro virado para cima. Beleza? Por isso que eu escolhi esse exemplo procurando isso. Beleza, Thiago? Beleza. Eu estava até falando, depois eu queria até compartilhar para ver como você acha. Porque quando falou assim sobre taxa de variação, me levou à mente esse exemplo que vou mostrar. Tá. Eu quero ver até se é bom ou ruim, mas quando falou sobre taxa de variação, era esse que eu queria mostrar. Mas esse daí não tem nada a ver. Tá. Mas eu entendi. Então, peraí, já vou deixar você compartilhar, mas antes disso, só falar assim. Então, veja bem, que eu estou defendendo para a educação básica é que eu acho que essa discussão é quando o gráfico é uma reta ou não, entendeu? Beleza? Aí esse negócio já voltado para cima, voltado para baixo, já não sei se cabe mais na educação básica, tá legal? Tranquilo? Mas eu acho que a discussão que dá para fazer é o seguinte: quando eu tenho ΔY constante, isso faz o gráfico ser uma reta. Quando eu tenho ΔY que não é constante, o gráfico, isso curva o gráfico, isso entorta o gráfico. Essa discussão, não necessariamente com esses exemplos, mas com os exemplos que vocês mesmos falaram, essa discussão acho que dá para fazer na educação básica. É isso que eu quero dizer. Beleza, pessoal? Ninguém quer discordar? Vocês acham mesmo que dá, gente? Eliane, não sei se ela Vitor, consegue.
Não, com o exemplo que a gente falou, trazendo mais para o cotidiano deles, eu acho que dá. Eu acho que esse exemplo aí, realmente, na educação básica, eles vão olhar e vão ficar tipo, e aí, professora, tô entendendo nada. Pra quê? Mas esse exemplo eu escolhi por isso, que eu queria ver esse negócio de côncavo e convexo, entendeu? Mas para a educação básica eu já acho que é demais. Também acho. Eu já sofre... superior, talvez. Uhum. Eu já sofri com... Onde eu vou usar a Bhaskara na vida? Aí mostra esse exemplo, aí vai ficar mais distante matemática ainda. utilitária, né? Enfim. Porque esse exemplo aí já é direcionado para o cálculo, né? Porque vai ter essa questão da concavidade. Mas concavidade eu não sei se é uma coisa também muito para educação básica, entendeu? É isso. Mariane. E sobre a pergunta que o Thiago fez, de, tipo assim, da onde você surgiu com esse exemplo, eu acho que conforme a gente vai passando o tempo dando aula, muita aula, sim, que é o meu caso, surgem naturalmente. Eu vou dizer para você, o ano passado eu dei aula para 3 turmas de 6º ano. Em cada turma surgia um exemplo diferente. Exatamente. Cada turma te traz uma vivência diferente, que te traz um exemplo, um insight que vem assim na hora, que tu às vezes fala, caraca, não pensei nisso na outra turma, mas pensei nessa. E eu acho que é isso, a docência. Cada ano que vem, cada turma, cada aluno te traz uma vivência e te vai criando aquela casca dura, sabe, de tartaruga, que vai, enfim, vai te deixando mais resistente e mais criativo também para ter insights. Eu acho que é a única resposta possível. Da onde veio? Não sei. Talvez dormi e pensei de tantas experiências que eu tive na vida. Mas é verdade. Sem dúvida, Mariane. Eu acho que eu, assim, levo muito a sério. A gente aprende muito com os alunos, né? Assim. Sim, e as coisas que você pega uma coisa de um lugar, outra coisa, e vai juntando, né? Assim. Enfim, eu acredito muito nisso. O professor tinha que fazer, então, já que não tem nenhum livro, você tinha que criar um livro com esses exemplos, professor. Eu sei, eu tenho esse plano. Tá. E esses PowerPoints aí são rascunhos desse livro. Mas, enfim. Quero logo ler esse livro. Legal. Mas, enfim, mas só para esclarecer esses exemplos, assim, eu não me preocupei muito com a adequação desses exemplos no sentido deles são pedagogicamente, no sentido da educação básica. Mas o que eu me preocupei, assim, o que eu queria era um constante, um virado para cima, um virado para baixo, entendeu? Entendi. Foi um pouco isso. Não foi muito assim, se é adequado ou não. Enfim, Marcos escreveu um monte de coisa, a Eliane está querendo falar. Eu só vou falar agora que dá, porque está meio lento aqui com o trânsito. Depois, Larissa, fala aí. Que teria que fazer um estudo, assim, né? Como você fez, por exemplo, você relacionou com a área e você buscou 3 exemplos que atendiam à sua necessidade de mostrar os tipos de gráfico que você queria. A gente pode, por exemplo, trabalhar com um galão de água, pensando coisa bem que a gente pode fazer na escola, né? Um galão de água que você coloca um buraquinho lá e ele vai perceber que aquela vazão, conforme diminui o volume de água, aquela vazão vai diminuindo. Você pode ir medindo essa vazão, fazer uma coisa bem experimental e também vai ter esses gráficos interessantes, né? Eu acho que a relação com a física aí é um segredo muito legal, né? Um recurso muito legal da gente usar para fazer esses exemplos mais próximos da realidade mesmo, né? Que talvez não fique tão... Não é que seja artificial, para a gente não é, mas talvez para ele seja. Mas eu acho que é muito legal perceber essas variações, independente de qual tipo de função que vai gerar. Né? Isso. Então, esses exemplos da física também tem vários que dá para fazer, né? Mas, enfim, a coisa do tipo de função, o que eu mais ou menos pretendo é função linear e não linear, entendeu? Então, seria... Por quê? Porque quando a gente tem taxa de variação constante, a gente pode facilmente chegar naquela fórmula de função do primeiro grau, porque eu tenho ΔY sobre ΔX igual a A. Esse A é constante, né? Que é a tangente daquele ângulo. Então, você chega naquela fórmula. Então, não é assim para dar vários tipos de função, mas é só para diferenciar a linear da não linear, entendeu? Isso antes de apresentar secamente. Função do primeiro grau é y igual a x mais b, entendeu? Larissa, depois Marcos. Depois, Thiago.
Quando eles acabarem, você pode projetar. Fala Não, aí. achei muito legal os exemplos que você trouxe, assim, para a gente pensar e refletir também no ensino básico como poderia ser. E eu acho que no ensino básico esses exemplos não caberiam, mas no ensino superior caberia muito, assim, ajudaria muito na hora que a gente fosse, né, começar a falar de cálculo, como você está falando agora para gente. Mas, assim, muito legal. Marcos escreveu um monte de coisa aí que eu não consegui ler. Fala aí. Então, na verdade, eu consegui acessar aqui que o meu celular deu uma carga de 10% agora. Eu tinha comentado o seguinte, assim como a gente aí está vendo, por exemplo, a mesma figura que é um triângulo, né? Está gerando diferentes gráficos, eu acho que a gente poderia levar alguma outra situação, e aí, assim, a gente fala que a gente tenta, né? Porque depende de como os alunos vão reagir a isso. Mas levar alguma situação, problema, que seja próximo do que a gente pode viver, que tem pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, isso aí que a Eliane falou, da garrafa d'água, né? Se eu estou querendo tirar água de um galão para botar no outro recipiente, eu poderia ver, por exemplo, a quantidade de água que tem no galão ao longo do tempo e a quantidade de água que tem no outro recipiente. É a mesma situação, mas são pontos de vista diferentes. Você muda o formato. Muda o formato. Aí pode ser que não seja nem o mesmo grau de função, né? Então, o exemplo que eu tinha dado é que acho que foi ano passado eu trabalhei um exemplo que foi uma promoção de site de compra coletiva, né? Que quanto mais gente comprava um ingresso, menor era o valor individual. Então, a gente estudou qual era a função, por exemplo, se uma pessoa comprasse vários ingressos e qual era a função do lucro do produtor. E aí os alunos viram que tinha um furo lá, porque a partir de determinada quantidade o produtor perdia dinheiro, porque era uma função quadrática. Então, em algum momento, o cara estava perdendo dinheiro. Então, assim, isso tudo a gente explorou, não só olhando o gráfico, mas também o gráfico, entendeu? A gente assim, foi fazendo por tabela, foi fazendo por teste. E eu acho que é legal a gente levar isso também, que é mais ou menos essa ideia do triângulo, né? Isso, exatamente. Então, repara, como eu estava falando para a Eliane, aqui eu não tenho nem muita ambição de falar de grau, entendeu? É só o linear e o não linear, entendeu? Mas assim, mas é isso, exatamente. Acho que esses exemplos do recipiente, acho que tem vários exemplos que a gente pode pensar que podem ser adequados na educação, podem funcionar na educação básica, entendeu? Enfim, mas é essa a ideia, é isso, né? Essa ideia é pouco presente na educação básica, né? É isso que eu quero dizer. Pronto, Tiago, quer projetar? Fala aí, você está sem microfone, Thiago. Tá me ouvindo? Sim. Assim, aí quando vocês estavam falando, desde a aula passada, é isso que eu estava falando o tempo todo, que nesse caso aqui se resolveu através de taxa de variação, no caso derivada, né? Ele queria saber o valor mínimo. Aí teve que encontrar a fórmula para depois acabar derivando. Uhum. Aí eu tive, no caso, não tinha visto dessa forma a derivada em si, e sim a forma de tangente mesmo, geralmente para resolver uma derivada mesmo. Mas o que você acha desse exemplo? Você já viu? Esse é um problema de otimização, né, daqueles, não é isso? Isso, sim. Então, mas justamente, esse problema na verdade, é uma função de segundo grau. A gente pode resolver isso com coordenadas do vértice, né, assim. Mas esse é um problema típico de cálculo, mas esse problema a gente está falando disso, né? Isso que a gente está, isso que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Que ele está variando positivamente, depois começa a variar negativamente. Aí no meio tem um ponto de máximo ou de mínimo, certo? Mas é isso.
todas aquelas ideias do cálculo podem ser vistas dessa perspectiva que eu estou falando aqui. Beleza? Sim. Eu até pensei que você ia trazer um exemplo parecido com esse, quando você falou que ia trazer, mas, caraca, veio totalmente uma outra visão em relação ao gráfico e os triângulos e retângulos. Nunca tinha pensado. Quando a gente estava falando taxa de variação, veio esse exemplo, né? Esse exemplo também. Com certeza. Então, aí tem um monte de exemplos. É isso aí. Todos aqueles exemplos. Aí já não é mais do segundo grau, né? Enfim. Uhum. Mas aí esses são aqueles típicos problemas de otimização no cálculo 1, né? De problemas de máximos e mínimos. Sim. Enfim, que é isso. Beleza? Aí tem essa ali que tem 500 mil exemplos desses aí. Mas é isso. Os temidos exemplos de taxas relacionadas que a gente sofre porque não tem um padrão. Tipo, cada exemplo é um exemplo e é isso. E a gente não entende bem o que está acontecendo, né? Assim. Exatamente. É saber interpretar cada questão e é o momento que, cara, todo aluno pira, todo aluno de cálculo pira com esse conteúdo. Isso aí. Legal. É isso, Fala. professor. Valeu. Vou aqui. Tá. Vamos voltar para o PowerPoint. Calma aí. Calma que sumiu, peraí. Peraí, só um minuto. Pronto. Pronto, então, isso aí. Então, aqui nesse PowerPoint tem umas telas que falam disso aí, tá? Então, basicamente, o resumo daquilo que eu falei, beleza? Nesse exemplo aí, que foi o primeiro que nós vimos, para cada valor fixo da variação ΔX, o valor da variação ΔY é constante, beleza? Em relação a x, né? Quando a gente vai arrastando, ele não varia. Então, a taxa é constante, o gráfico é uma reta. Então, cada acréscimo na variável x corresponde ao mesmo acréscimo na variável y, beleza? Aí, no segundo exemplo, aqui já é outro exemplo, ó. Enfim. Mas que ele tem essa mesma questão, beleza? Mas é outro exemplo geométrico aí. Mas que ele tem o ΔY é crescente em relação a x. Então, isso entorta o gráfico para cima. E nesse exemplo aí do trapézio, ele entorta o gráfico para baixo. Porque aí o ΔY é decrescente em relação ao x, tá? Beleza? Então, repara, por que eu falei que a gente está falando de derivada segunda? Porque a gente está falando da variação da variação, beleza? Tranquilo? Primeiro eu falei variação constante, não constante. Aí depois eu falei, a variação cresce, a variação decresce. Por isso que é derivada segunda. Beleza? Tá? Que é a variação da variação. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver. Está quase no final da aula, mas vamos lá. Então, agora trazendo isso para a derivada, né? O que a gente pode pensar? Quando a gente constrói a partir daí, né, a ideia seria o seguinte. Então, a ideia de inclinação local de taxa, que é a mesma coisa que taxa de variação local. Então, basicamente, a gente pode trabalhar com uma ideia que é assim, porque a ideia é comparar retas com não retas, tá? Beleza? Então, quando o gráfico é uma reta, certo? Então, a taxa de variação, que é a mesma coisa que a inclinação, é constante, beleza? Certo? Então, quando o gráfico é uma reta, ele tem a mesma inclinação em todos os pontos. Tranquilo? Certo? Beleza? Quando o gráfico é uma curva, é como se você tivesse uma inclinação diferente em cada ponto. Tranquilo? Beleza? Então, o gráfico ser uma curva é o seguinte, ele não tem inclinação constante, ele está mais inclinado aqui, menos inclinado aqui. Então, essa inclinação local é a derivada.
certo? Então, o que é a derivada? É o quanto o gráfico está inclinado em cada ponto. Ou a taxa de variação local, né? É o quanto a função varia em cada ponto. Beleza, pessoal? Certo? Então, se a gente colocar esse desenho aí que eu coloquei de uma curva, a gente pode ver, se a gente pegar um ponto, sei lá, mais para a direita, o gráfico está mais inclinado, certo? Se eu pegar um ponto ali no meio, entre o -2 e o 0, o gráfico está inclinado negativamente, beleza? E se eu pegar uma reta, ele vai estar com a mesma inclinação em todos os pontos, tranquilo? Beleza? Então, repara que aí eu não estou falando de reta tangente. Eu posso colocar a reta tangente nessa discussão, mas aí a reta tangente vem depois. A reta tangente ela não é apresentada, ela vem depois como uma representação geométrica disso. Beleza? Tranquilo? Mas eu estou falando da ideia de derivada como taxa de variação instantânea, beleza? Olhando só para o comportamento analítico local da curva. Perceberam? Eu estou olhando só, a função varia mais aqui do que ali. Então, o que é a derivada? A derivada é essa medida da taxa de variação da função. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? É isso, a derivada ela está mais inclinada ali do que aqui. Então, a derivada é o quanto a função está inclinada em cada ponto. Rodrigo. Mas aí é correto afirmar que então a reta que vai gerar, né, que tem a taxa de inclinação sendo a derivada na curva no ponto, ela vem depois. Isso. Coincidentemente, ela gera uma reta ali. Não então, é intencional que exista uma reta que tem um ponto tangente àquela curva, que é o ponto que gera, de fato, essa inclinação. Então, essa observação do Rodrigo é fundamental, tá? E ela vai conectar o que a gente está falando hoje com o que a gente vai falar na aula que vem. Beleza? Então, repara, o que eu estou falando? Primeira coisa que o Rodrigo falou, a reta tangente ela vem depois. Tranquilo? Então, o que eu tenho? Eu tenho essa função, ela tem uma taxa de variação em cada ponto, concorda? Beleza? Aí, eu posso desenhar a reta cuja inclinação é essa taxa, que vai ser uma reta diferente em cada ponto, tá beleza? Sim. Tranquilo, pessoal? Até agora? Certo? Então, nesse sentido que a reta tangente vem depois. Tá beleza? Todo mundo está situado? Agora, eu posso fazer a pergunta assim, beleza, mas por que é interessante desenhar essa reta? O que essa reta acrescenta na discussão, entendeu? É um pouco isso que o Rodrigo falou, certo? Beleza? O que acrescenta? Porque essa reta aproxima a curva. Tranquilo? Aí isso vai nos levar a uma outra discussão, certo? Essa reta, então, recapitulando, eu tenho uma taxa de variação instantânea e eu posso desenhar a reta cuja inclinação é aquela taxa de variação instantânea. Tá beleza? Certo? Como a inclinação da reta, certo, é igual à inclinação local da curva, beleza? Então, a reta vai ficar parecida com a curva, localmente. É aquilo, perto daquele ponto. Tranquilo? Certo? Aí, o que eu quero dizer? Que essa reta aproxima a curva. Beleza? Certo? Então, essa reta ela vai ser também a reta cuja inclinação é a taxa de variação instantânea, é também a reta que melhor aproxima a curva dentre todas as retas que passam por aquele ponto. Entendeu? Beleza? E por que isso é importante? Porque isso vai nos levar a outra ideia fundamental do cálculo, certo? Que é, eu estou aproximando coisas não lineares por coisas lineares.
beleza? E como as coisas lineares são mais fáceis de operar, então, estudando as coisas lineares, eu consigo informações sobre as propriedades da coisa não linear. Né? Por exemplo, essa questão. Quando a reta está inclinada positivamente, a função é crescente. Beleza? Esse é um exemplo típico do que eu falei. Beleza? Olhando para a reta, que é mais fácil de estudar, eu tenho informações sobre a propriedade da curva. Tá beleza, pessoal? Isso. Certo? Respondeu um pouco a sua pergunta, Rodrigo? Sim, a impressão que eu tenho agora é de que a gente aprendeu várias coisas separadas durante a graduação. Assim. E eu estou tentando... Isso. Eu, como sempre, estou tentando conectar essas coisas. Você vem costurando. Eu sempre gosto de fazer isso, né? Assim. Beleza? Acho que talvez para mim o espanto seja menor porque eu estou acostumado do período passado. Sim. Esse deveria ser o papel de todo curso de análise, né? Sim. E às vezes eles desconectam mais ainda, né? Enfim. Mas aí, o que a gente vai fazer na aula que vem? Como é que a gente vai continuar isso? Bom, primeiro a gente vai explorar mais essa ideia do zoom, tá? E aí eu vou contar até um pouco a experiência que eu fiz na minha tese de doutorado, que trabalhava com essas ideias todas que a gente está falando aqui. Então, essa ideia de olhar de perto, fazer o zoom in, zoom out, né, que tem a ver com isso. E aí a gente vai falar dessa ideia, porque isso chega, né, nessa ideia de melhor aproximação linear local. Tá legal? Beleza? Então, aquela reta, então essa reta aí, né, recapitulando, a reta cuja inclinação é essa taxa de variação instantânea é a reta que melhor aproxima a curva dentre todas as retas que passam por aquele ponto. Tranquilo? Beleza, pessoal? Isso que eu falei fez sentido? Tá? Bem, aí, o que a gente vai falar? A gente vai falar o seguinte, o que quer dizer esse melhor? Tá? Qual é o critério, digamos assim? A reta é a reta que melhor aproxima a curva em que sentido? Tranquilo? Porque toda reta fixa um ponto no gráfico, qualquer ali. Se eu desenhar qualquer reta que passa por aquele ponto, que corta a curva naquele ponto, essa reta, de certa forma, aproxima o gráfico, porque ela corta o gráfico. Isso já é uma forma de aproximar, tá? Mas o que eu estou afirmando é que essa reta aí é a melhor dessas todas, é a que melhor aproxima. Então, o que a gente vai explorar é o que quer dizer esse melhor. Melhor por quê? Né? Por que ela é melhor do que as outras e o que esse melhor possibilita fazer? Tranquilo? E aí a gente vai chegar nessa discussão de crescente, decrescente, etc. Também problematizando aquilo que é feito no cálculo, falando das famosas funções não caretas que eu adoro, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? E aí a gente vai também, né, nessa discussão, falar uma coisa que eu já falei, vai chegar com essa ideia de melhor aproximação linear local, né? Essa ideia de ter uma coisa não linear que a gente aproxima por uma coisa linear, tá? E aí a gente vai discutir, se eu tiver funções agora do RM no Rn, tranquilo, qual é a coisa linear? Não vai ser mais uma reta, vai ser uma transformação linear. Então, a gente vai chegar na ideia de que derivada de uma função de Rm no Rn é uma matriz. Que é uma ideia que também não é discutida na educação básica, tá? E aí a gente vai trazer coisas de álgebra linear, de sistema, é bem legal essa parte. Tranquilo? Tranquilo. Então, por hoje é só. Alguém quer falar mais alguma coisa? Espero que tenham curtido. Espero pelas próximas aulas. Isso, a próxima presencial, se tudo der certo. Cena dos próximos capítulos. Spoiler.
É verdade. Aí a gente vai ter isso aí, uma abordagem para o retidão local. Essa palavra retidão local se refere ao zoom, tá? Que é localmente reto, né? Assim, que é uma tradução do inglês, na verdade. Fala local straightness. Straightness é de ser reto, né? Ser straight. Enfim. E aí essa abordagem baseada no zoom. A gente vai começar falando sobre isso, beleza? Semana que vem. Então, muito bom, gente. Até semana que vem. Tô adorando, Vitor. Muito legal. show. Então, até semana que vem. Boa semana a todas e todos. E vamos lá. Valeu, Tchau, gente. gente. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem. Até semana Tchau. que vem. Até mais. Até semana que vem, gente.